O mundo divide-se entre duas pessoas, as que adoram estar no palco e as que temem a exposição. É ainda em criança que se começa a perceber quem vibra com ter público a assistir e quem se esconde de vergonha. Assim é nos teatros da escola, nas atividades que se escolhe e mais tarde também na profissão que se tem. A nossa convidada de hoje percorreu todo esse caminho. Fez dança durante muitos anos, com muitas competições e espetáculos. Falou pela primeira vez na Assembleia da República aos 16 anos, no âmbito do Parlamento dos Jovens. Tornou-se advogada. Aos 21 anos já era deputada municipal em Cascais e aos 24 foi eleita pelo PSD para a Assembleia da República. Desde criança que queria estar nas conversas dos crescidos e hoje é uma das mais jovens deputadas do Parlamento. O palco é-lhe natural, assim como a política. Vamos conhecer as causas, o pensamento, a visão da vida e do mundo de Eva Brás Pinho. Bem-vinda, Eva. Olá, Catarina, obrigada. Bem-vinda à dona da casa. Lido dessa forma até parece a minha vida bem mais interessante do que eu a sinto. Mas é tudo verdade o que está aqui. Sim, é tudo verdade, é tudo verdade. Olha, é um gosto ter-te aqui. Igualmente, estou muito contente por cá estar. Lá em casa, sei que se discutia política com os teus pais e com a tua família. Cresceste com várias frases e com vários mantras. Um deles era: os ataques fazem-se às ideias e não às pessoas. Acho que era o teu pai ou a tua mãe que te dizia muitas vezes isto. Os ataques fazem-se às ideias e não às pessoas. Hoje em dia, vê-se mais ataques às pessoas do que às suas ideias? Sim, por acaso é engraçado. Sim, essa frase é uma frase que eu cresci a ouvir e que tem uma base muito importante que eu acho que se perde um bocadinho hoje. De facto, os políticos muitas vezes perdem-se em insultos, perdem-se na atribuição das características da pessoa à crítica, em vez de se focarem no debate da proposta concreta, do conteúdo que se está a discutir. Portanto, sim, eu acho que isso acontece muito. Apesar de também hoje perceber que, especialmente no contexto político, quem as pessoas são também conta. Mas conta porque tem que ver com a ideia por baixo disso. Ou seja, quem as pessoas são, aquilo em que acreditam, as suas causas, os seus valores. Isso importa. O ponto é não julgar a pessoa propriamente dita, mas quanto muito as ideias em que essa pessoa acredita. E às vezes a confusão dessas duas coisas é muitas vezes o problema, porque eu acho que por vezes o ataque que as pessoas querem fazer até pode ser à ideia que aquela pessoa defende, mas perdem-se no caminho e no foco. E porquê? Porque é mais fácil? Porque é mais fácil atacar a pessoa do que ir a fundo e fazer uma contraposição com outras ideias? Sim, eu acho que há um bocadinho de tudo. Ou seja, acho que há o ataque puro à pessoa por ataque puro, a tentativa de descredibilização da pessoa por quem ela é, seja porque esta opinião é menos válida porque é mulher, esta opinião é menos válida porque é jovem, esta opinião é menos válida porque é de esquerda, esta opinião é menos válida porque é de direita. Ou seja, é muito fácil fazer o ataque básico de colocar a pessoa numa caixinha, pôr um rótulo e dizer porque há este rótulo, então a tua opinião é menos válida, seja por que razão for. E depois, claro, há a tentativa de ataque à pessoa porque não se tem argumento e se tem receio de entrar no debate de facto aprofundado das coisas. E essa é a parte onde muitas vezes eu acho que o desafio para quem está sentado nesses debates é desconstruir. Ou seja, se for eu, vamos imaginar que sou eu o alvo de um ataque pessoal, num debate, seja ele qual for, é em vez de retorquir e reagir a esse ataque pessoal, ter a tranquilidade e a serenidade de isto não me afeta e, portanto, retorquir com uma questão recentrante no tema. Isso é fácil de fazer? Ou seja, conseguir ignorar, porque um ataque pessoal também mexe com o ego, mexe com as tuas emoções, mexe com o teu sentido de injustiça também. É fácil conseguir recentrar rapidamente no plano que interessa? Acho que não, embora, curiosamente, eu acho que para mim é mais difícil desfocar-me disso depois do que no momento. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Eu acho que é mais fácil para mim, no momento do debate, com a adrenalina, com o momento, ter uma reação rápida e uma resposta rápida, porque sei que tenho que reagir e, portanto, é mais fácil para mim gerir o momento do que às vezes, por exemplo, o pós isso.
Porque às vezes o pós é que fica na minha cabecinha aquela coisa que a pessoa disse. Pensava, será que ela tinha alguma parte de razão? Ficas a remoer, digamos assim. Exato, ou seja, para mim pessoalmente, eu acho que é mais difícil o pós, sim. Hoje as redes sociais ainda vêm extrapolar mais esta ideia do ataque pessoal à pessoa. Porquê? Porque é mais interessante do ponto de vista mediático, gera mais reações do público, de um lado risos, do outro lado indignação. Este é o lado mau das redes sociais também, este ataque pessoal. Sim, eu acho que não há dúvida nenhuma, a política em especial, ou seja, várias áreas, mas a política, eu tenho dito isto muitas vezes, a política é um espaço de emoção. De emoção pura, de emoção em quem está a defender ideias políticas, porque se nós não formos apaixonados pelo que estamos a fazer e pelas causas que defendemos, então eu não vejo razão para se fazer política, e de emoções porque tudo aquilo que nós decidimos e estamos a debater impacta a vida das pessoas de alguma forma e, portanto, impacta, obviamente, a forma como elas se sentem. E, portanto, é fácil na esfera política ser um campo, aliás, é um campo fértil para a exploração desta emoção. Sabemos que nos últimos anos tem havido partidos que têm procurado particularmente fazer a exploração destes sentimentos nas pessoas e as redes sociais alimentam isso porque não há espaço para um confronto profundo das coisas. Ou seja, a pessoa reage aos primeiros 10 segundos de um vídeo. Às vezes as pessoas nem sequer chegam ao final do vídeo e já estão a reagir de alguma forma, ou seja, não ultrapassam a primeira reação. Porque há uma diferença entre a reação e a emoção. Não é? Entre aquilo que é o primeiro confronto que nós temos com qualquer coisa que estamos a ver e aquilo que depois vamos sentir se refletirmos mais a fundo nas coisas. E o que eu sinto que as redes sociais não permitem e estão cada vez mais a capitalizar é as reações imediatas às coisas e a impedir que as pessoas façam um processo de reflexão tranquilo sobre aquilo que estão a ver. E claro, eu acho que é muito mais fácil, especialmente porque os algoritmos, e aqui, enfim, há uma responsabilidade das plataformas nesse aspecto, os próprios algoritmos são feitos para promover isso e para as pessoas, e para não só as contas que, enfim, de políticos, de não políticos, as pessoas em geral que precisam ter alcance com a sua mensagem, têm que aproveitar o algoritmo e para aproveitar o algoritmo têm que jogar esse jogo. E para isso têm que fazer este jogo da reação rápida às coisas, das frases polémicas, que é uma coisa que a mim me custa muito e eu tenho dito muitas vezes, a moderação não é sexy nas redes sociais, a moderação tem muito menos alcance do que o radicalismo e do que o extremo, mas nós temos que estar empenhados, os moderados têm que estar empenhados em ajudar a que a moderação possa ser sexy nas redes sociais. Isto se calhar é uma frase assim, mas eu tenho dito isto algumas vezes. A moderação pode ser sexy, a dança também pode ser sexy. Quando tu eras miúda, obviamente, não era a parte do sexy que te interessava. Sei que houve até uma altura que estiveste indecisa entre seguir a área da política e do direito e a área das artes. É verdade, portanto, é verdade. No teu 9º ano pensaste em ir depois a seguir para o secundário para fazer teatro. É verdade. Porque sempre gostaste muito também destas áreas das artes, etc. Quero ir muito a esta parte da dança, mas como estamos na política, vou já fazer aqui a ponte com essa parte, que é: há semelhanças entre a dança e a política? Encontras algumas pontes? Sim, sim, é engraçado, nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas geralmente encontro mais semelhanças com o teatro, mas acho que também consigo encontrar com a dança. A performance? Sim, mas também consigo encontrar com a dança. Primeiro porque a dança também tem uma parte de performance, tal como o teatro, e que a política naturalmente também tem. Segundo, porque quando dançamos, pelo menos foi sempre assim que eu vivi os espetáculos e a arte da dança, estamos não só a expressar aquilo que sentimos, que na política é igual, estamos a expressar aquilo que sentimos relativamente a determinadas ideias e a determinadas causas. Como é também uma forma de fazer os outros sentir alguma coisa. É suposto que a arte faça as pessoas que estão a ver um espetáculo reagir e sentir. E a política também tem essa dimensão, não é? Como falávamos ainda há pouco, de fazer as pessoas sentir alguma coisa. A arte, em geral, e a dança também, eu fiz vários espetáculos com temas, não é? Dançavas hip-hop e contemporâneo. Sim, dançava hip-hop. Quer dizer, eu fiz muitíssimos estilos. Fiz dancehall, fiz house, cheguei a fazer um bocado de b-boying. Eu fiz tudo um pouco, na verdade. Mas as principais eram hip-hop e contemporâneo. Sim, mas as principais essas duas. Durante quantos anos? Só para ficarmos a saber. Então, olha, eu fiz balé dos 4 ou 5 anos até aos 10 ou 11. Depois, aos 9, comecei o hip-hop. Tive ali uma altura em que fiz balé e hip-hop ao mesmo tempo. E depois, desde os 9 em que comecei o hip-hop até
Até hoje, ou seja, hoje tenho menos disponibilidade. Antigamente fazia mesmo treinos diários, fazia competições de espetáculos. Hoje faço aulas pontualmente, porque infelizmente a minha vida não me permite ter o mesmo rigor e disciplina que tinha na altura em relação à dança. Gostava de voltar, mas ainda não estou a conseguir. Mas fiz durante muito tempo, ou seja, desde que me lembro de existir, basicamente. Mas as semelhanças, então, dizias um lado da performance também. A transmissão de sentimento, mas também eu explicava a questão dos espetáculos. Eu lembro, por exemplo, fiz um espetáculo no Casino de Estoril que era o Alma Lusa, em que nós contávamos a história dos Lusíadas em dança. Quer dizer, há aqui uma mensagem da identidade do nosso país, enfim, toda a mensagem dos Lusíadas. Esta força que o espetáculo tem de poder passar mensagens importantes, para mim é muito parecido com a política neste aspecto, não é? Ou seja, pensar como é que eu consigo passar esta mensagem às pessoas da melhor forma possível. No caso ali é com o corpo. Na política é mais com as palavras, mas também com o corpo, não é? Mas é engraçado, pois também há um conjunto de outras coisas que eu acho que a dança me deu, que são fundamentais à política, que é precisamente, como eu dizia, a disciplina, o rigor, a ideia de que as coisas têm que ser preparadas com antecipação. Quer dizer, ninguém vai fazer um espetáculo de dança assim só em improviso, não é? As coisas são coreografadas, são treinadas, são pensadas. Portanto, várias vezes, não é? Várias vezes. Muitas vezes, quer dizer, o corpo já no limite do cansaço, mas ainda não está perfeito, portanto é preciso continuar a treinar e a praticar. Por exemplo, eu hoje já não consigo fazer espargata, mas na altura fazia. Será que não consegues? Acho que já não, mas nem vou tentar. Mas na altura, para se conseguir fazer a espargata, lá está, exige treino contínuo, porque se deixarmos de treinar, deixamos de conseguir fazer. E eu acho que isto me trouxe. Voltas ao zero quase, não é? Se parares durante vários meses. Claro, portanto, isto para mim trouxe-me um conjunto de valores, a disciplina, o rigor, o treino, portanto, esta preocupação com fazer as coisas de forma pensada e estruturada, que eu acho que também é importante. Mas também podes na treinar e depois chegar lá à competição e correr mal na mesma. Claro, como na política também é preciso ter essa resistência de podes ser treinado durante meses e meses e meses e chegar lá e não fazer como tu querias fazer. Sim. Às vezes houve um treino que fizeste melhor do que no dia do espetáculo. Vezes, olha, uma vez, eu lembro perfeitamente, fui a uma competição em que tinha que fazer assim um mortal, era agarrado a duas pessoas e fazia um mortal para trás. E nos treinos consegui sempre fazer um mortal. Chego ao dia da competição, vou tentar dar o mortal, não acontece mortal nenhum. Portanto, mas lá está, ou seja, isso acontece e isso também me traz uma coisa que eu acho que me ajuda depois a gerir hoje a minha vida política, mas profissional em geral, que é aprender a lidar com o erro e com a falha. Claro que eu acho que o que acontece no espaço político é que há muito pouca tolerância do público, dos órgãos de comunicação social, ao erro. Dos outros partidos ao erro. E muitas vezes as pessoas esquecem-se que os políticos são pessoas, que são seres humanos, que na noite anterior podem ter acordado à meia da noite doentes e dormiram mal, porque na noite anterior, eu não tenho filhos, mas enfim, podem ter um filho doente que passou a noite toda a acordar e portanto eles não dormiram bem, porque podem estar adoentados nesse dia, porque seja por que razão for. Essa pouca tolerância? Vês num julgamento rápido que é feito pelas pessoas, é isso? Sim. Há um julgamento imediato de, sei lá, alguém que se enganou a dizer um número. E atenção, há, obviamente, agentes políticos que intencionalmente divulgam mentiras, divulgam números errados, porque interessa a sua narrativa. Portanto, isto acontece. Mas também acontece, enfim, as pessoas enganarem-se porque trocam um número qualquer que estão cansadas, porque é impossível lembrarmos de tudo ao mesmo tempo, quer dizer, todas as pessoas erram, cometem erros sem querer. E há um julgamento muito rápido, às vezes há logo uma notícia de censura de qualquer coisa, às vezes as pessoas, enfim, dizem uma expressão mais infeliz, que se calhar pensando melhor teriam dito de outra forma, há logo um juízo de intenção, muitas vezes amplamente extrapolado do que é que a pessoa queria dizer com aquelas 2 ou 3 palavras que disse. E isso não promove a que as pessoas, os políticos em particular, se sintam livres para, por exemplo, mudar de opinião. Porque são de tal forma escrutinados, são de tal, mas mais do que escrutinados, ou seja, o escrutínio é importante. A questão não é o escrutínio, é o constante juízo de intenção. Eu também tenho usado muito esta expressão, porque eu acho que temos que chamar a atenção para isto. Há um constante juízo de intenção sobre o que é que aquela pessoa quis dizer com aquilo. Se a pessoa disse aquilo, então de certeza que Y. Se calhar não é nada disso. Mas as pessoas acham todas que conseguem antecipar o que é que os outros estão a pensar, que conseguem estar no cérebro das pessoas. E isso corta logo caminho ao diálogo. Pode haver coerência em mudar de opinião.
seja, mudar de opinião não é ser incoerente. Claro que não, claro que não. Ou seja, eu digo imensas vezes, então se eu tenho 26 anos, estranho, será, acho eu, se com 40 anos pensar exatamente igual ao que penso hoje com 26. Imagina o que seria com 40 anos, sei lá, eu estar por alguma razão a fazer política e alguém me vir confrontar com uma declaração que eu fiz com 26. Quer dizer, eu acho que há valores e princípios que são estruturais e que vêm da nossa educação em casa, que vêm daquilo da nossa personalidade, de quem somos. São esses valores estruturantes, o que é o nosso caráter, não é? Ou seja, o valor do nosso caráter. Acho que há valores que não mudam. E eu tenho quase a certeza que há determinadas coisas em que acredito que não vão mudar entre hoje e até ao fim da minha vida. Mas há questões concretas sobre políticas públicas, sobre que decisão tomar a cada momento. Soluções. Que eu acho que é muito normal que, com o passar dos anos, com a experiência adquirida, possamos mudar a nossa opinião, possamos ter refletido de forma mais aprofundada sobre aquilo e, entretanto, encontrarmos ângulos que não tínhamos pensado antes e, portanto, impactam a nossa opinião. E também, já agora, a realidade muda. Eu às vezes vejo compararem opiniões de políticos com espaços temporais, às vezes de 10, 15 anos. Para mim tem muito pouco sentido, porque a realidade do país é diferente, não é? Portanto, eu acho que esta tortura é uma palavra forte, mas esta censura imediata a quem muda de opinião, eu acho que não encoraja um caminho saudável em que o desejável seria que os políticos, mas as pessoas em geral já agora, porque eu acho que isto se sente não é só na política, sente-se também noutras esferas da vida e da sociedade civil. Era bom que as pessoas sentissem à vontade para reconhecerem que estão erradas. O problema é que para nós mudarmos de opinião, temos que conseguir reconhecer que estamos errados. E é ainda mais difícil reconhecer que estamos errados se a reação da comunidade do outro lado, seja comunicação social, seja quem for, em vez de ser ainda bem que estás disponível para mudar de opinião, for mas não era isso que tu pensavas, então agora pensas assim porquê? Ou seja, é logo uma reação que eu, francamente, eu acho que não é nada saudável. Isso também inibe as pessoas de falarem publicamente sobre aquilo que pensam. Também claro, as castra nesse sentido. Claro. Eu sinto isso. Ou seja, eu sinto às vezes, há temas sobre os quais eu prefiro não pronunciar porque não tenho uma opinião ou 100% formada, ou porque tenho muitos mixed feelings em relação, tendo a achar uma coisa, mas enfim, tenho mixed feelings. E para me resguardar de uma pressão profunda de me espremerem para saber o que é que eu acho, eu às vezes prefiro resguardar-me porque tenho receio de ser mal interpretada. E eu acho que isto é um ambiente que se está a gerar já também agora. Priva as pessoas de saberem aquilo que tu pensas. Tu e as outras pessoas, não é? Ou seja, privas desse conhecimento sobre ti. Olha, mudar de opinião é um tema muito relevante porque os partidos políticos, o PSD tem quantos deputados? 89, portanto são muitas pessoas juntas. Todos concordam habitualmente na posição sobre um determinado tema e depois faz-se um projeto de lei e depois eventualmente se torna lei, etc. Quando está num partido, tu no caso estás no PSD desde os 16 anos. Sim. Primeiro começaste no JSD. Sim, nós já podemos entrar no partido com 18, mas sim, mas começaste no JSD, foste até líder da JSD em Cascais e portanto estás lá já há muito tempo. Concorda-se sempre com as posições que o partido toma? Não, claro que não, é impossível. E eu digo muitas vezes, quando vou à escola explicar a miúdos como é que funciona a política, às vezes alguns abordam-me no final e vêm-me dizer eu até me identifico com o PSD, mas depois não concordo muito com isto ou com aquilo. E eu tento explicar que não podem ter a ilusão, ninguém pode ter a ilusão de achar que cada pessoa individualmente considerada vai concordar com absolutamente tudo aquilo que os partidos decidem em todos os momentos. Isso não é incoerente? Estar num partido e aceitar uma medida ou uma posição que não é tua? Claro que não. Em primeiro lugar, o que eu acho que é importante nós identificarmos, e aí eu nunca senti um desvio, é nos valores fundacionais, no meu caso o PSD. O personalismo, a defesa da iniciativa privada, mas com respeito sempre pelo Estado Social. Ou seja, esta dimensão dos valores fundamentais, a defesa da liberdade, enfim, são valores que eu acho que se nós não nos identificarmos com estes valores base do partido, então se calhar estamos no partido errado. Agora, a tomada de decisão concreta no dia-a-dia, em particular em partidos grandes, como é o caso do PSD, há pessoas que vão desde o centro-esquerda, enfim, há fundadores do partido, quando digo fundadores, digo os mais velhos, não é? Que começaram logo no início do partido, que dizem convictamente que são de centro-esquerda, porque o PSD, quando surgiu, não era possível haver partidos que se dissessem de direita,
porque senão eram ilegalizados, e portanto o PSD era de centro-esquerda, o Sá Carneiro dizia isto. Eu, quando me juntei ao PSD, não me juntei por considerar o PSD de centro-esquerda, não é? Eu juntei por considerar de centro-direita. Mas isto para dizer que há pessoas no partido que vão desde de um lugar mais ao centro até um lugar mais ao centro-direita, direita puro. Portanto, o PSD é um partido que sempre albergou muita gente com formas de pensar diferentes, mas comuns quanto a esta trave mestra que eu estava a dizer dos valores fundamentais. Portanto, é lógico que nós não vamos sempre concordar com todas as tomadas de decisão. Aliás, a liderança do partido a cada momento vai também influenciando para que lado é que o partido vai estando, não é? Mas e como é que se decide qual é que é a fronteira? Ou seja, com certeza que já houve questões em que com as quais tu discordaste. Qual é que é a fronteira entre eu cedo aqui, portanto, em nome do partido, eu abafo a minha posição pessoal e falo em nome do partido com outra posição que não seria a minha, Eva, por exemplo, e aquilo que é, não, isto para mim não faz mesmo sentido e, portanto, eu não consigo aqui ir ao encontro daquilo que o partido defende, como um todo. Eu acho que é um exercício exigente de reflexão, ou seja, eu não consigo, para ser mesmo sincera, estaria a mentir se te dissesse que sei muito claramente qual é que é a linha que separa, até porque acho que isso é uma análise muito in caso, mas posso partilhar que até hoje ainda não senti que houvesse uma decisão tomada que fosse assim frontalmente contra a minha realidade, os meus princípios mais profundos. Já houve às vezes decisões iniciais, mas depois até foram alteradas, portanto que eu inicialmente não estava muito de acordo, mas depois fruto lá está do debate até foram alterando. Eu acho que o nosso dever, enquanto seres individuais pertencentes a um grupo, é por um lado partilhar aquilo que pensamos. Portanto, eu o que faço sempre é em sede própria, seja nos plenários do partido, nas reuniões do grupo parlamentar, ou seja, naquilo que é o nosso seio, portanto, o vulgo, as nossas reuniões de equipa, não é? Partilhar aquilo que penso e não me inibo de partilhar quando por alguma razão acho que o caminho pode não estar a ser aquilo com o qual eu concordo mais, e transmito. E por vezes há provimento, não é? Ou seja, às vezes até o partido já alterou posições que no passado eu discordava e entretanto foram até mais no sentido daquilo que eu sempre acreditei. Por exemplo? E houve outros casos, a violação ter passado a ser crime público. Por exemplo, o PSD durante muitos anos votou contra a violação ser crime público. Agora, recentemente fizemos esse debate na Assembleia da República, e o PSD passou a votar a favor, ou seja, nós retomámos a reflexão. Eu tive a oportunidade de contribuir com qual é que era a minha reflexão também sobre o tema, e houve de facto uma mudança de posição. O PSD votou a favor e a violação passou a ser crime público. Portanto, eu acho que há sempre espaço para nós e senti sempre esse incentivo, inclusivamente, ou seja, acho que somos incentivados a partilhar a nossa opinião e a contribuir com o nosso pensamento. E em questões é que discordaste, por exemplo, ou que estavas ligeiramente na dúvida se aquela deveria ser a posição final? Um exemplo em que eu tinha dúvidas foi o projeto das burcas, por exemplo, em que eu fiz uma declaração de voto por escrito. Portanto, isto também era uma coisa até que eu ia explicar, que é, nós temos sempre, eu acho que nós temos de ter team players, ou seja, temos que perceber quando estamos numa equipa, de estar numa equipa num partido não é diferente de estar numa equipa, numa empresa, noutro sítio qualquer. Ou seja, por vezes a nossa opinião é minoritária e temos que ser solidários com a decisão que a maioria toma e leais com essa decisão. Quer dizer, aliás, desde logo, eu até acho que isto é importante dizer também para as pessoas refletirem sobre isto, nós somos eleitos numa lista com o partido e somos eleitos com o programa eleitoral do partido. Portanto, independentemente das nossas opiniões individuais, o compromisso e o contrato social que fizemos com os cidadãos foi daquele programa eleitoral. Fomos eleitos no partido, ou seja, não fui eleita individualmente considerada, não é? Há outros sistemas em outros países do mundo em que há círculos uninominais e as pessoas são eleitas individualmente. Mas não é o nosso caso. Portanto, obviamente, temos que ser team players. Para mim é o que faz sentido. Sem prejuízo, claro, de darmos a nossa opinião. Estava a dar um exemplo de um tema em que tinha dúvidas. Eu compreendo perfeitamente a razão pelo qual, aliás, eu votei com a bancada e estava confortável para votar com a bancada a favor do projeto das burcas, porque também considero a utilização da burca como uma forma de oprimir as mulheres. E, portanto, a base, vamos lá ver, a base de preocupação que levou o PSD a votar a favor é exatamente a mesma base que me levava a ponderar ser contra, que é o respeito pela liberdade. E isto são muitas vezes conflitos de valores. Que era, ao mesmo tempo eu pensava, bom,
tenho dúvidas. Ainda hoje é um tema que não é pacífico para mim. Ou seja, tenho dúvidas quanto a uma mulher ser obrigada a usar burca como uma mulher ser obrigada a não utilizar. Ou seja, parece-me, em tese, igualmente agressivo. Mas depois, ao mesmo tempo, sabemos que se calhar é difícil perceber quais é que são as mulheres que estão a fazer um verdadeiro uso livre da burca ou quais é que estão a ser absolutamente coagidas ou, mesmo que não seja uma coação evidente, estão quase psicologicamente a ser coagidas pelo contexto em que foram educadas e cresceram. Este é um exemplo de um tema em que eu tinha mais dúvidas, portanto, ou seja, eu tinha mais dúvidas, ainda assim estava bastante confortável para ser solidária porque compreendia lá está, o valor base, que era a preocupação era a mesma. A preocupação era as mulheres, defender a liberdade das mulheres. Não há sempre uma solução única e óbvia para tudo. E que radique no mesmo valor. Mas, por exemplo, o que é que nós podemos fazer aí? Escrever uma declaração de voto por escrito em que expliquei, ou seja, em que expliquei porque é que tinha mixed feelings, se assim quisermos. Muito bem, o PSD surgiu muito cedo na vida de Eva Brás Pinho, apesar de a família ser de maioria esquerda. Aliás, o teu avô é comunista. É verdade, é verdade. E chegou a servir caipirinhas no Avante. É verdade. Já foste ao Avante? Ainda não fui. Mas até tenho curiosidade, mas ainda não fui. Sei que o que te levou ao PSD foi, na altura, um caso muito mediático, cuja responsável também já esteve aqui neste programa, e que te levou a perceber que era ali que te situavas. Que caso foi este? Então, eu estudava num contrato de associação e o governo socialista na altura, portanto um colégio privado que tem turmas comparticipadas pelo Estado, não é? Onde alunos conseguem estudar sem pagar. E o governo socialista na altura começou a reduzir substancialmente as turmas de contrato de associação, um pouco por todo o país. A escola onde eu estudei não era uma exceção. E isso na altura gerou um debate grande na minha escola. Estavas no 11º ano, não é? Eu estava no 11º ano, sim. E isso na altura gerou um debate grande na minha escola porque de facto havia alunos que tinham que sair de um colégio que tinha melhores condições de infraestruturas, enfim, de ambiente, em todos os aspectos. Era o Colégio Salesianos, não é? Era os Salesianos de Manique, sim. Ou seja, que tinha melhores condições em vários níveis as escolas públicas para onde aqueles alunos iam ter que ir. Quer dizer, eu não encontrava uma razão válida para essa decisão. Não conseguia compreender. Quer dizer, então, mas estes alunos estão aqui bem. Há espaço, há salas, há turmas, mas porquê? Porquê é que estes alunos... E ainda por cima... Naturalmente, os salesianos até já há vários anos que eram contrato de associação, portanto as próprias escolas públicas do concelho não tinham sequer capacidade, se fosse o caso de fechar integralmente o contrato de associação, as escolas públicas não tinham capacidade para receber aqueles alunos, se calhar tinham, sei lá, iam ter que os pôr temporariamente em contentores porque não iam ter salas. Portanto, para mim não fazia sentido nenhum, para mim a preocupação era prestar o melhor serviço de educação possível e não consegui compreender a decisão de retirar os alunos de onde estavam bem por um preconceito ideológico, e isso fez-me na altura era uma perceber... questão de que a escola tinha que ser pública, não é? E contra financiamento dos privados. Ou seja, era isso. Para mim, a interpretação que para mim é a minha opinião, não é? Ou seja, para mim é muito óbvio que o PS tem uma visão absolutamente complexada do tema. Ou seja, tem esta ideia de estamos a dar dinheiro aos privados quando temos o contrato de associação. E aqui é engraçado porque voltamos aos valores. É uma ideia de coletivo acima da pessoa individualmente considerada, enquanto que o PSD parte de uma ideia personalista, da pessoa para o coletivo. Eu acredito, obviamente que o PSD se preocupa com o coletivo, mas temos a consciência de que o coletivo se faz da soma das partes das pessoas individualmente consideradas. E, portanto, para nós o que importa é que as pessoas individualmente consideradas tenham soluções para os seus problemas, tenham um bom serviço de educação. O Partido Socialista pensa, a escola pública como um todo. E está a esquecer-se que a escola pública como um todo não existe por si, existe para servir os alunos que lá estudam. E novamente foi essa emoção em relação a esse caso que te levou à política. Lá está. A decidires com 16 anos, ainda eras muito nova. Sim, foi o que me fez perceber que era com o PSD que eu me identificava. E que me deu um bocado, mas eu até diria, o que me deu o empurrão para me filiar na JSC foi um misto, porque isto aconteceu tudo mais ou menos ao mesmo tempo, ou seja, estava a haver esse debate e ao mesmo tempo eu estava a fazer o projeto do Parlamento dos Jovens, onde éramos incentivados a de facto pensar um tema, redigir propostas sobre esse tema, debatíamos esse tema e eu percebi, eu não só gosto de fazer isto, gosto de pensar problemas e tentar arranjar soluções, quero contribuir para o meu país, como ainda por cima acho que já percebi
qual é que é o partido onde me encaixo. E portanto, e assim, este tema do candidato à associação ajudou-me a perceber que era no PSD que eu estava bem. E depois sempre te imaginaste como deputada ou foi uma questão de um caminho que se foi construindo? Não, honestamente, eu sempre quis ser advogada. Ou seja, a minha. Sempre. Em bom rigor, ali no 9º ano, quis ser atriz. Depois, na altura, os meus pais. Bailarina, imagina. Depois, na altura, os meus pais. Sim. Depois, na altura, os meus pais disseram: Evinha, podes fazer cursos e workshops, mas achamos que não deves estar a limitar o teu percurso profissional e académico já tão nova, ainda és muito novinha. E eu, honestamente, hoje agradeço os meus pais terem tido essa intervenção. E ainda bem, porque de facto eu sou muito apaixonada pelo direito, gosto mesmo muito daquilo que estudei e gostava muito do exercício da minha profissão. Portanto, a minha profissão é ser advogada. Portanto, eu fiz sempre política de uma forma como um hobby, ou seja, eu fiz sempre política com espírito de serviço, como algo que me fazia muito sentido e que me apaixonava. Porque no fim do dia eu queria ajudar a resolver problemas, mas mais do que numa perspectiva de quer chegar aqui ou ali, ou seja, o meu objetivo profissional era ser advogada. Portanto, e é ainda hoje que é. Tu és deputada municipal desde os 21 anos em Cascais e deputada na Assembleia da República desde os 24 anos. Consegues fazer uma comparação entre as duas, política mais próxima, a municipal, e a política nacional, e com qual delas é que se sente maior impacto, se é que consegues ver isto? Por exemplo, já várias pessoas aqui disseram neste programa que a política próxima é uma política mais intensa, mais exigente, mas também mais efetiva, porque se vê logo a resolução dos problemas, não é? Uma estrada que fica arranjada, uma escola que se reconstrói, enfim. E a política nacional demora mais a ver-se esses efeitos. Sim. Tu, destes anos todos que já estás a fazer este trabalho, consegues ver essa comparação? Sim, embora eu acho que são dimensões muito diferentes, parecidas em alguns aspectos e diferentes noutros. Primeiro porque as Assembleias Municipais não têm, ao contrário da Assembleia da República, em que os deputados têm iniciativa legislativa e, portanto, um projeto de lei pode tornar-se efetivamente lei com a mesma força legal que um decreto-lei do governo. Na Assembleia Municipal não é bem assim, ou seja, o Poder Executivo, claro que há temas que têm que ser, propostas que vêm da reunião de Câmara, que têm que ser obrigatoriamente aprovadas em Assembleia Municipal para serem válidas, mas as moções que nós apresentamos, que é assim que se chama, são moções, não são a mesma coisa que um projeto de lei, não é? É o mesmo valor. É de alguma forma, é mais uma recomendação para que o Executivo Camarário execute aqueles projetos que nós estamos a propor. E, portanto, nesse aspecto há logo uma força completamente diferente. Portanto, eu não sinto, enquanto deputada municipal, que consiga, ou seja, não vejo uma solução do problema imediato como, por exemplo, um vereador ou um presidente de junta consegue sentir porque tem poder executivo. Mas posso dar 2 exemplos, aliás, eu consigo dar 3 exemplos de coisas que propus na Assembleia Municipal e que vi acontecerem. E aí senti isso, ou seja, eu apresentei isto e está a acontecer não muito tempo depois. E vês diretamente, não é? Com os teus olhos. Sim, ou seja, vi, por exemplo, quando apresentei a moção eu já contei esta história algumas vezes, a moção para termos um intérprete de língua gestual portuguesa na Assembleia Municipal que não tínhamos, vi isso acontecer à frente dos meus olhos, portanto, uns 2 ou 3 meses depois, estava lá as intérpretes de língua gestual portuguesa e eu lembro-me que me emocionei quando cheguei, porque pensei tipo, oh meu Deus, eu era uma miúda, tinha 21 anos, foi logo das primeiras moções que eu apresentei, portanto senti, oh meu Deus, eu estou mesmo a fazer a diferença. Na altura recebi mensagens da comunidade surda e muda e portanto fiquei feliz porque cumpriu o teu dever. Sim, e mais que isso, ou seja, tinha feito aquelas pessoas sentirem-se vistas e reconhecidas, porque alguém tinha pensado nelas, naquela comunidade. Portanto, isso foi fiquei mesmo a sentir-me, ok, eu estou aqui a fazer qualquer coisa de bem. Mas posso dar outros 2 exemplos. Eu propus a criação de uma Assembleia Municipal Jovem, que já aconteceu o ano passado e que este ano já vai ser repetido, e também propus trazer para Cascais um projeto que estavam a ser feito noutros concelhos do país, que é o Dia Nacional da Democracia, que no fundo é um projeto em que durante um dia se junta miúdos de várias escolas do concelho e eles têm uma aula sobre democracia e sobre participação, depois há um debate entre juventudes partidárias. Portanto, isto para dar assim 3 exemplos simples, e esse projeto aconteceu o ano passado e este ano também já vai ser repetido. Portanto, isso para dar assim 3 exemplos de coisas que foram projetos que eu apresentei com uma moção na Assembleia Municipal e que vi
de facto a acontecerem. Portanto, sim, ou seja, essa sensação da materialização das coisas de forma mais rápida também é um processo muito mais rápido que na Assembleia da República. Na Assembleia da República nós temos um processo, cada vez que há um projeto de lei, tem que ir à discussão da generalidade, depois aprovado desta à especialidade, na especialidade recebemos pareceres de várias entidades, fazemos audições, fazemos a discussão na especialidade, há propostas de alteração, depois é que tem que ser aprovado na especialidade, só depois disso ainda vai ao plenário para uma aprovação da redação final, depois disso ainda vai para a apresentação da República. Ou seja, todo o processo é mais moroso, mais técnico, demora mais tempo. Claro que isto depois, atenção, também estamos a falar, no meu caso, eu tenho a sorte da Câmara de Cascais ser, sou suspeita, porque o executivo é PSD e CDS, mas ainda assim é de facto um executivo que não perde tempo, ou seja, que faz as coisas, que executa, que é muito ativo, eu até diria às vezes hiperativo com novos projetos, e portanto nesse aspecto, se calhar noutro sítio eu podia apresentar estas moções e o executivo camarário não dar resposta, não é? Portanto eu também tenho essa sorte. Mas mesmo na Assembleia da República, além desse percurso todo que é muito moroso, também tem ainda que se contar com os obstáculos dos preconceitos de ser mulher e de ser jovem. Quando se fala sobre mulheres, há sempre aquela ideia dos temas, em relação à política, temas mais de mulheres, que é a educação, a cultura, a saúde, etc. Nos jovens também às vezes há a sensação de que há temas dos jovens, que é a habitação, a precariedade, o emprego, etc. E depois todos os outros são temas dos mais crescidos. A economia, enfim. Sim, as infraestruturas, exatamente. A justiça. Sim. Há este preconceito de temas dos jovens e de jovens só poderem falar de temas de jovens? Portanto, os dois temas que são só de jovens e jovens só podem falar daqueles temas que não são de jovens. Olha, eu costumo dizer muitas vezes que não há para mim tal coisa como temas só da juventude, ou quanto muito digo todos os temas são temas de juventude, porque a sustentabilidade da segurança social vai impactar a vida dos jovens no futuro, porque a decisão que se está a fazer de um investimento de milhões numa determinada infraestrutura, porque obviamente só vai estar executada, vai demorar se calhar 10 anos a estar executada, vai impactar obviamente a minha geração. Portanto, eu costumo dizer, as várias decisões que estão a ser tomadas, todas impactam a juventude. Portanto, se quisermos usar esse argumento, então todos os temas são temas de juventude. Mas tens razão na análise que faz. Eu acho que por vezes há essa tentação. Não obstante, no meu caso e no meu grupo parlamentar, eu não sentir que isso aconteça. Não sei se noutros acontece de outra forma, mas no meu caso, para te dar um exemplo, eu nesta legislatura, portanto na primeira legislatura eu estava na Comissão de Juventude, de facto, e da de Educação, mas também porque eu sinalizei essas duas comissões como as minhas preferências, ou seja, nós somos convidados a dizer em que comissões é que gostávamos de estar e trabalhar, e eu na altura fazia-me sentido estar nessas duas, precisamente porque eram temas mais ligadas à minha experiência pessoal enquanto jovem, à minha geração, mas a verdade é que nesta legislatura que é, pronto, isto é um bocado sem que falar de uma e de outra, sendo que na verdade só lá estou há 2 anos, mas a verdade é que nós tivemos 2 legislaturas. E agora, por exemplo, sou vice-coordenadora do grupo parlamentar do PSD na primeira comissão, que é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Acompanho particularmente a Justiça. Estou na Comissão de Assuntos Europeus, onde também estou a presidir o grupo de trabalho de escrutínio das iniciativas europeias, ou seja, todas as iniciativas europeias vêm ao nosso grupo de trabalho e nós identificamos quais é que consideramos que podem suscitar questões de subsidiariedade ou de proporcionalidade para que o Parlamento depois faça um juízo de escrutínio mais aprofundado sobre aquelas matérias. Mas, por Além exemplo, disso, quando és convidada para falar, notas que também de ti esperam uma opinião mais sobre estas questões da habitação, da precariedade, portanto, tu sendo jovem és apresentada como uma das mais jovens, isso é um facto óbvio, e que também esperam isso de ti, ou seja, esperam essas áreas, esse comentário de ti? Mais ou menos, ou seja, no meu caso particular, também porque, lá está, estou a acompanhar estas matérias, porque estive na CPI das Gêmeas, agora estou na CPI do INEM, ou seja, que não tem nada a ver com temas relacionados com a juventude. Eu tenho feito várias intervenções sobre temas que parece à primeira vista que não tem nada a ver com juventude. Acho que no início havia sim mais esse preconceito. Portanto, eu acho que o estereótipo vem, portanto, há um estereótipo. Depois nós temos o desafio de provar as outras pessoas erradas, ou seja, concordo contigo quando dizes há um primeiro estereótipo de que se calhar os mais novos não estão preparados, não têm experiência para falar sobre outras temáticas, mas acho que, ou pelo menos eu tenho sentido isso no meu caso pessoal,
a partir do momento em que confiam em mim para falar sobre outros temas, e no meu caso senti sempre, pelo menos no meu grupo parlamentar, essa confiança e esse incentivo até para eu falar e discutir outros temas, ou seja, nunca não senti que me quisessem pôr numa caixinha. Eu depois fui provando que tinha conhecimento técnico e que estava preparada para falar sobre outro tipo de temas. E portanto, a partir daí também vamos construindo uma reputação, acho eu, não é? Ou seja, vamos dando provas que somos mais do que capazes de estar sentados a essas mesas para falar sobre esses temas. Agora, é um estereótipo e é um desafio que enfrento, mais do que sobre... É que eu acho que a questão aqui não é tanto sobre o tema em concreto, tem mais a ver com as opiniões generalizadas sobre o que contributo é que um jovem consegue dar em geral. Ou seja, a questão não é se estamos só a falar sobre a habitação ou sobre justiça. Ser jovem é visto como pouco experiente ou é como isso, ou seja, eu acho que uma opinião pouco sólida. Sim, ou seja, eu acho que a questão não é tanto sobre a temática em concreto, embora, claro, nós pudéssemos usar o argumento nós sentimos isto na pele, mas quer dizer, honestamente, a habitação, por exemplo, é um problema que não são só os jovens que sentem. Uma série de outras gerações, infelizmente, também sentem. E a precariedade também, na verdade. E a precariedade também, portanto, eu acho que o problema não está no tema em concreto, tem mais a ver com o estereótipo de que o jovem é menos experiente, que tem menos capacidade. E atenção, que eu acho que também é importante desconstruir. A experiência, obviamente, traz coisas muito importantes. E é um facto que os jovens têm menos anos de trabalho. E é um facto que têm menos anos de trabalho. Agora, o que é preciso compreender é que não é pela falta dessa experiência adicional que nós não estamos preparados para discutir os temas se os estudarmos, se formos analisar os números, se tivermos uma boa formação académica que sustenta a nossa reflexão sobre os temas. O que é que os mais jovens trazem que os mais velhos já perderam ou já não têm à partida, não é? Estamos a falar em termos gerais. Exato. Mas, essas coisas más que apontam aos jovens, e quais é que são as coisas boas que os jovens trazem? É uma ótima pergunta, que era aliás o que eu ia acrescentar a seguir, que é precisamente da mistura entre a experiência que os mais velhos nos trazem, de, por outro lado, alguma energia extra que os jovens trazem porque estão às vezes a fazer as coisas pelas primeiras vezes e portanto ainda vêm com a excitação e a adrenalina e o entusiasmo que às vezes os mais velhos já perderam, não é? Sim, ou seja, o entusiasmo de estarmos a fazer de estarmos precisamente a experimentar as coisas às vezes pela primeira vez. Trazem uma forma diferente de ver as coisas, porque nós somos, obviamente, nós e as nossas circunstâncias. E, portanto, naturalmente, se a minha geração cresceu numa realidade, ainda por cima, esta geração que acompanhou esta transição tecnológica, não é? De para mim ser absolutamente natural a publicação de vídeos, a noção da comunicação digital. Quer dizer, eu acho muito giro, quanto às vezes esta história que acho que é bonito, eu sinto muito no meu grupo parlamentar que nós mais novos estamos às vezes a ensinar os nossos colegas a como é que se edita o vídeo, a explicar, tens que instalar esta aplicação e depois cortas aqui e não te esqueças, olha, se fizeres assim ficas com o fundo preto porque o vídeo está na horizontal, tens que pôr na vertical, às vezes coisas muito concretas, ou ensinar como é que se mete legendas. Ou seja, a minha geração faz esta partilha de conhecimento que é importantíssimo, que é explicar aos nossos colegas como é que eles podem comunicar. Eles são humildes nesse sentido também. São 100%, ou seja, eu sinto que há uma humildade grande de reconhecer aquilo que eles não sabem e aquilo que não dominam e de nos pedirem ajuda para conseguirem também eles comunicar nas redes e comunicar o seu trabalho, ao mesmo tempo que eu muitas vezes peço ajuda aos colegas mais velhos. Olha, eu nunca tinha feito isto, como é que isto se faz? Especialmente no início no Parlamento, fogo, tive que pedir tantas vezes ajuda aos colegas mais velhos para me explicarem coisas, como é que funcionavam determinados debates, determinadas coisas, às vezes normas não escritas. Quer dizer, há imensas coisas da ação política em geral que é costume, não é? Ou seja, que é norma não escrita e que não dá para eu ir estudar ao regimento. Tem alguém que me explicar como é que habitualmente se faz. Tens que tu perceber também com o tempo. Claro, ou seja, mas eu posso perceber sozinha. Mas é aí que há o benefício de questionar os mais velhos que têm mais experiência, não é? E eu sinto, quer no meu grupo parlamentar, mas também já agora, por acaso noutros, que há uma aposta cada vez maior nos deputados mais novos, em que se coloca os deputados mais novos a discutir temas muitas vezes importantíssimos, mediáticos, em que se lhe é dada a confiança de que eles vão fazer um bom trabalho. Eu sinto isso comigo, sinto que me foi dado mais do que uma vez votos de confiança para temas em que, obviamente, eu também senti um enorme peso de responsabilidade de, ok, eu não posso falhar, e sinto que nos outros partidos isso também começa a acontecer. Portanto, eu acho que nós temos também que reconhecer que não está tudo perdido e que, felizmente, tem havido uma onda de confiança nos mais novos. Já agora porque, e eu até gostava de fazer partilhar esta reflexão que fiz muito depois das autárquicas. Por exemplo, o PS elegeu a Presidente de Câmara mais jovem do país. É uma mulher e tem 28 anos. Sobral de Montegraça, não é? Sobral de Montegraça, Raquel Soares Lourenço. E a verdade é que
houve outras pessoas que foram eleitas também mais novas. Porque este acusar de cansaço que as pessoas sentem relativamente aos políticos mais velhos e à política em geral, eu acho que há duas formas de nós reagirmos. As pessoas às vezes reagem para o voto de protesto nos partidos populistas, e eu acho que uma das formas que os partidos tradicionais têm de reagir a esse cansaço é dando soluções novas. E as soluções novas passa por caras novas, pessoas mais novas, que as pessoas não percepcionam como os de sempre, não é? Ou seja, um candidato mais novo, as pessoas olham de outra forma. É frescura. Não é? Vêm com frescura. Portanto, eu até tenho dito isto algumas vezes, que é uma ótima forma dos partidos tradicionais combaterem este cansaço das pessoas em relação à política e combaterem o populismo é apresentando-lhes soluções novas. E as soluções novas podem ser igualmente moderadas e recentradas, só precisam de pôr malta mais nova. E se forem jovens e mulheres, há aqui um duplo preconceito. Sobre as mulheres, tu não sei se sentes alguma coisa de preconceito em relação a ti, algum olhar diferente, ou se também vês isso na política em geral, e se isso te preocupa. Portanto, porque tu, enfim, és Sim. jovem e não podes contrariar isso, és mulher, não podes contrariar isso, mas ainda há um olhar diferente em relação a ser mulher. Claro. Claro que nunca dizem isso diretamente, ou seja, nunca te vão dizer diretamente que é porque és mulher. Às vezes nem eles percebem. Eles ou elas intrínseco. Não, e já agora, eles ou elas, porque nós mulheres também crescemos nesta sociedade e portanto também nós temos estereótipos internos e portanto às vezes isto também vem de outras mulheres já agora. Mas claro que isso se sente algum paternalismo, às vezes alguma condescendência. Eu até posso partilhar um episódio. Tive uma vez fui comentar à televisão num debate com outros partidos, com outros colegas deputados. E houve um colega que cá fora, porque de facto, ou seja, eu era a mais nova, de longe, a única mulher no painel, e os deputados com quem eu ia debater ainda por cima tinham tido responsabilidades, um ex-governante, já tinham responsabilidades grandes nos seus partidos. E portanto eu era, desse ponto de vista, a mais aparentemente frágil. Inexperiente. E inexperiente. E então um desses colegas, estamos cá fora, e diz-me assim: não te preocupes, eu só me vou tirar a um outro deputado, não te preocupes, eu não te digo nada a ti, podes ficar tranquila, assim, tipo, não fiques nervosa. E depois eu sento-me na mesa e estou com o meu bloco de notas a rever as mensagens que queria transmitir. E ele mete-me assim a mão no ombro e diz: não te preocupes, não precisas estar nervosa, está tranquila, vai correr bem, eu não me atiro a ti. E eu nem pensar: olha que caralho. Mas podes atirar. Olha-me este. O quanto esta pessoa me está a subestimar. Ou seja, e eu, honestamente, às vezes até uso isso a meu favor. Que é: está bem. Achas que eu sou mais inexperiente e que é muito tranquilo e não precisas de preparar para debater comigo porque não vais responder ou porque não vais ter argumentos. Anda lá, melhor para mim. Olha, juro que às vezes faz. Tipo, penso isto para mim, não é? Eu, nesse momento pensei isso, que é: olha-me este, melhor para mim, já vai ver como elas lhe mordem. Com uma miúda. Sim, acho que agora, acho sinceramente que agora já não. Ou melhor, continuo a ver-me com miúda, claro. Mas a partir do momento em que, ou seja, já há 2 anos que estou várias vezes a debater na televisão, ou seja, que faço intervenções na Assembleia, portanto é lógico que essas pessoas já percebem, já me conhecem melhor, portanto já sabem como é que eu normalmente reajo, como é que eu debato, portanto já não estou à espera da menina que fica calada e que tem medo de responder, não é? Mas olha, tu és uma mulher, uma jovem de 26 anos, portanto continuas a ter a tua vida pessoal, claro, de amigos, família, viagens, saídas à noite, eventualmente. Preocupa-te esse lado também, hoje tão difícil, mediático, de julgar tudo e mais alguma coisa? Preocupas-te hoje mais com aquilo que publicas, por exemplo, nas redes sociais, porque temos esse lado também? Porque tu não és só deputada, tu também tens uma vida além do trabalho, não é? Das minhas principais preocupações, e eu entrei com 24 anos, portanto mesmo muito nova, era eu continuar a viver a minha vida e nunca me inibi de continuar a sair à noite com as minhas amigas, de ir jantar fora, de fazer de dançar, de fazer a minha vida. Claro que hoje, às vezes, acontece-me, sei lá, já me aconteceu estar numa discoteca, sei lá, e sentir-me observada, sabes quando alguém, tipo, tu vês duas pessoas que olharam para ti e depois estão a cochichar e tu ficas com a clara sensação de que, enfim, que me reconheceram e que estavam a comentar qualquer coisa sobre mim. Portanto, às vezes isso acontece, mas eu também aprendi a fazer as pazes com isso, porque estou confortável na forma como me comporto em público e, portanto, e em privado também já agora, e portanto estou confortável. Confortável com o facto de também és aquela Eva, não é só a Eva claro, deputada. Óbvio. Agora,
posso partilhar, por exemplo, quando fui, até foi antes de ser eleita, como eu fui logo num lugar que era à partida elegível, o que eu fiz foi, das primeiras coisas que fiz foi arquivar todas as fotografias que tinha de biquíni no meu Instagram, por exemplo. Portanto, arquivei várias fotografias, fotografias que tinha com amigas e em viagens e que me lembravam memórias boas, e pronto, e arquivei. Mas arquivei principalmente porque queria ter a certeza que a primeira impressão que as pessoas tinham de mim quando fossem ver quem é que era esta nova deputada, que não ficasse perdida nos comentários sobre o meu corpo, mas sim sobre aquilo que eu pensava e sobre o conteúdo daquilo que eu dizia. Nós também temos que ter essa consciência, e eu não sinto, ou seja, eu acho que como em tudo na vida, nós não temos liberdade absoluta para nada, e ainda bem que não temos, porque vivemos em sociedade e temos que nos adaptar aos contextos em que vivemos. Mas houve um condicionamento, porque se tinhas lá as fotos é porque gostavas daquelas fotos, não é? Sim. Mas, ou seja, porque sabes que há um condicionamento de te verem de forma diferente só porque tu estavas numa praia. Sim, e publicaste isso. Sim, mas eu sou sincera, embora às vezes me apeteça, e atenção, até já publiquei, por acaso, desde que sou deputada, entretanto, depois passou-me essa preocupação toda, e até já publiquei, ou seja, não publico uma primeira fotografia, mas agora que está aquela coisa dos dumps, às vezes meto lá uma no meio, ou assim mais pequenina, pronto, mais discreta, mas às vezes até publico, não com tanta frequência, ou enfim, já não é aquela primeira fotografia que se vê como tinha antes. Mas a verdade é que eu também acho, e se calhar este vai ser uma unpopular opinion, mas eu acho que nós temos que nos adaptar aos nossos contextos. Da mesma forma que eu não ia, eu que trabalhava no escritório de advogados, como é óbvio, não ia para um escritório de advogados de calções, não ia trabalhar de calções, não ia reunir com um cliente, calções curtos, não é? Quer dizer, não ia reunir com um cliente de ténis, se fosse reunir com um cliente, se calhar ia de saltos altos, mas para estar a trabalhar no dia a dia, à sexta-feira já levava ténis. Nós adaptamos-nos aos contextos. Os miúdos para a escola também não é suposto irem de chinelos, não é? Ou seja, há uma adaptação aos nossos contextos. E eu acho que as redes sociais hoje são antigamente, as redes sociais eram uma dimensão da nossa vida privada, exclusivamente. Hoje, as redes sociais são utilizadas como também um meio de trabalho e uma divulgação do trabalho. E uma vertente profissional também. Portanto, eu acho que a questão aqui é, da mesma forma que as pessoas não publicam fotografias de biquíni no LinkedIn, não é? Por exemplo, porque a rede tem outro propósito, eu acho que aqui a questão é, se eu usasse o meu Instagram só para estar com os meus amigos, eu tinha um Instagram privado e aí não teria nenhum problema em ter as minhas fotografias publicadas com as pessoas que eu escolhia que me seguissem. A partir do momento em que eu tomo a decisão de usar o meu Instagram como um espaço também profissional, que na prática também é isto, que uso o meu Instagram como um espaço em que procuro fazer os dois, que é partilho partes da minha vida pessoal, mas estou com o objetivo também de utilizar para divulgar o meu trabalho. Tens que jogar o jogo. É natural que tenho que ter isso em conta, claro, mas eu não vejo isso, se é um condicionamento, é de alguma medida, mas é um condicionamento como é um condicionamento, eu não me chinelos para a escola, faço-me entender. Ou seja, vives com isso bem, eu vivo bem com isso, até porque no fim do dia eu sou livre para publicar o que entender. Eu tenho colegas deputadas que têm fotografias publicadas de biquíni. Eu faço essa escolha porque nós vivemos em sociedade e temos noção do impacto que isso tem, e acima de tudo eu não quero que as pessoas estejam a comentar o meu corpo. Eu não quero que uma fotografia minha de biquíni vá parar a um grupo de Telegram, e isso sim leva-nos a um debate que eu acho muito interessante, e que se aplica e que tem impacto não só em mulheres com exposição pública, como é o meu caso, mas as mulheres em geral, que é a facilidade com que fotografias que são publicadas na internet, e eu acho que hoje também há mais awareness para isto do que havia no passado, mesmo os pais com as fotografias que publicam dos seus filhos online, é preciso ter esta preocupação, que é as fotografias que nós publicamos da internet já não vão sair. E podem ser manipuladas, alteradas e utilizadas para um conjunto de coisas que eu pessoalmente hoje, por exemplo, tenho, ou seja, mais cautela. Se calhar quando eu publicava as minhas primeiras fotografias de biquíni com 16 e 17 anos, eu não estava nem um terço desperta, como estou hoje, para onde é que essas fotografias podem ir. Faço-me entender? Elas têm mudança também de opinião ao longo do caminho, sim, e daquilo que faz sentido no momento. Também tenho esta preocupação maior hoje. Olha, mulheres, tu és mulher, és deputada, és também advogada e és mestre em Direito Transnacional. Tens uma tese de mestrado sobre as mulheres nos tribunais internacionais, na verdade sobre a subrepresentação das mulheres nos tribunais internacionais, pela qual tiveste 18 valores. É verdade. Tu analisaste os processos de nomeação e de eleição de juízes nos tribunais internacionais.
assumo que a conclusão é que há poucas mulheres nestes lugares cimeiros. Pergunto-te porquê. Assim, consegues-nos dizer a tua tese de mestrado em 2 minutos? Tentar dizer de forma resumida. Olha, eu procurei com a minha tese responder a 2 perguntas, que era: porquê é que não tínhamos mulheres? Ou porquê é que faltavam mulheres nos tribunais internacionais e porquê é que precisávamos delas? Obviamente era uma tese jurídica, portanto aquilo que eu procurei demonstrar foi que as decisões dos tribunais internacionais tinham a sua legitimidade afetada pela ausência de mulheres. E em parte porquê? Porque enquanto que nos tribunais judiciais normais, de alguma forma faz-se direito porque as decisões dos tribunais têm algum peso, mas não da mesma forma com o Tribunal Internacional. O Tribunal Internacional tem as suas decisões, a forma como interpreta, assim como o Tribunal Constitucional, já agora, para fazer um comparativo mais próximo, as suas decisões têm um impacto naquilo que transformam o direito, ou seja, densificam determinados direitos, por exemplo. E, portanto, há aqui uma dimensão política, na minha opinião. E havendo esta dimensão política, não é por acaso que o Tribunal Constitucional tem membros que são eleitos pela Assembleia da República, precisamente porque, apesar de ter uma função jurisdicional, tem este impacto e tem este papel também. Ora, o mesmo acontece com os tribunais internacionais, por exemplo, o Tribunal de Justiça da União Europeia ou o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, onde nós, por exemplo, ainda recentemente tivemos esse processo de escolha do juiz português. E, portanto, na prática, estes juízes passam por um processo de nomeação política também porque há essa dimensão. Ora, se nós consideramos que a política é um elemento representativo, ou seja, que tem que ter uma dimensão representativa, e eu considero que os tribunais judiciais nesse aspecto, ou que os tribunais beneficiam de alguma forma também ter essa capacidade, eu estou com algum receio de explicar estas coisas porque não quero simplificar obviamente densifiquei isto muito mais na minha tese, mas a ideia base é: nós precisamos de mulheres para que as decisões sejam representativas das pessoas, porque as mulheres representam metade da população. Mas é interessante, se nós pensarmos, por exemplo, em advogados, se calhar a maioria das pessoas diria que a maior parte das pessoas que ocupa essa função são mulheres, por exemplo. Sim, olha, o que acontece em Portugal, mas também noutros países do mundo, ou da União Europeia, por exemplo, é que há uma segregação vertical, ou seja, o que acontece? Tens muitas mulheres, até maioria de mulheres, nos tribunais de primeira instância. Como advogadas, não é? Tens menos, sim, ou no caso das advogadas, tens mulheres como advogadas, mas tens menos managing partners, no caso das sociedades de advogados, mulheres, ou nos conselhos de administração, ou como sócias de capital, e tens menos mulheres, por exemplo, a liderar os tribunais superiores ou nos tribunais superiores. E, portanto, este é que é o problema, e é isto que nos deve fazer refletir. E eu procurei, obviamente, refletir sobre isso. No caso, nos tribunais internacionais, uma das coisas que é muito evidente é que, precisamente porque tem esta dimensão da nomeação política, da mesma forma que a política ainda é, em muitos aspectos, algum boys club em alguns contextos, e ainda é mais difícil às mulheres fazer política, envingar e chegar aos altos cargos de decisão política, isso repercute-se e traduz-se também depois no processo para os tribunais internacionais. O que não acontece quando uma pessoa se licencia em Direito, não é? Claro, em que aí depende exclusivamente da sua competência. Sei lá, posso-te explicar, por exemplo, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos houve uma alteração que eu acho positiva, em que os Estados-membros têm que indicar 3 nomes para depois desenrolar o processo de escolha do juiz candidato ou candidata. E os países são obrigados a incluir 1/3 do género menos representado, portanto 2 homens e 1 mulher, ou 2 mulheres e 1 homem, e isso já ajudou de alguma forma a aumentar o número de mulheres, por exemplo, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Embora depois, e isto é engraçado, que é também uma das reflexões que eu faço na minha tese, é que os direitos das mulheres não são um dado adquirido e irreversível, ou seja, nós assistimos por vezes a passos para trás e a reversões daquilo que já foi alcançado. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos houve uma altura que teve 40% de mulheres, em que houve na altura, ou seja, uma festa, por assim dizer, que se tinha conseguido chegar a um nível de paridade, depois rapidamente diminuiu outra vez, avançou-se com esta medida em que era obrigatório, em que no fundo se criava cotas não para a eleição do juiz, mas para trazer nomes à colação para depois gerar o processo de seleção, porque acho que isto é uma coisa muito importante, que é uma ideia que eu também tentei desconstruir na minha tese, é a ideia de que não há mulheres competentes para os lugares e que as cotas servem para pôr mulheres que não tinham mérito. Eu tento explicar isto muitas vezes. Em particular, no caso do direito, então, eu explico isto que é, enfim, há em muitos países uma maioria de mulheres licenciadas em direito. Há uma maioria de mulheres juízas. Não há razão que explique
a não ser, é melhor, há várias razões que outro explicam, salto, mas, não é? ou seja, há várias razões que explicam, mas não é com certeza por falta de competência ou de mérito, não é por falta de mulheres capazes que depois não conseguem dar o salto para lugares, determinados lugares de liderança. Que razões é que explicam? Portanto, também uma questão de viés, de Há uma questão de viés, no caso dos tribunais superiores, muito esta dimensão política, ou seja, também vive do viés. Sim, principalmente essa dimensão política, alguns estereótipos, claro, esta coisa de se achar que as mulheres têm menos autoridade que os homens, e então, no caso da função jurisdicional, há muito aquela ideia de que o juiz tem que ser é o pináculo da figura da autoridade, não é? Que toma a decisão última de tudo. E portanto, este estereótipo de que a mulher tem menos autoridade que o homem. Portanto, também procurei na minha tese a figura racional, estudar um bocadinho esses estereótipos, e eu até deixo aqui uma recomendação de um livro muito bom que li para trabalhar na minha tese, que é da Mary Bird, que é uma historiadora e que faz uma comparação entre a Antiguidade Clássica e o mundo de hoje, e explica como é que a forma como a mulher era percepcionada da Antiguidade Clássica impacta ainda o nosso mundo de hoje. Chama-se Mulheres e Poder, um Manifesto, Mary Bird. Recomendo muito esse livro. Tu nasceste num mundo já com leis bastante paritárias e, enfim, quase com a igualdade de género já bastante sólida. Porquê que este tema te preocupou tanto? Olha, para começar, porque precisamos de 134 anos para atingirmos a igualdade de género no mundo. E, portanto, embora eu tenha nascido já com, felizmente, muito boas alterações, e também já agora, infelizmente, há muita coisa que não se altera por decreto. E há muita coisa, por muito que politicamente eu procure pensar soluções que possam passar por políticas públicas, a verdade é que há muitas dimensões nesta problemática que é mesmo uma questão cultural e educacional, e que eu acho que nós não conseguimos, enquanto legisladores, se quiseres, alterar com nenhuma lei. É mesmo um processo evolutivo. Mentalidade também. Sim, acho que é um processo evolutivo da sociedade, mas foi sempre um tema que eu quis agarrar, não só porque claramente não existe igualdade de género. É engraçado, há um post, acho que é da UN, da UN Women, que é assim um post a dizer countries that have achieved gender equality, 2 pontos, e depois de reticência, ela diz there are none, ou seja, não há país nenhum que tenha atingido a igualdade de género, e na Europa é verdade que já estamos muito mais à frente do que uma série de outros países do mundo, mas quer dizer, ainda temos países onde meninas são mutiladas, em que a mutilação genital feminina é uma prática recorrente. Temos países onde as mulheres são ainda vistas como propriedade do homem. Portanto, estamos muito longe de ter igualdade de género. E eu não me move apenas Portugal e aquilo que é a circunstância e o papel da mulher em Portugal, mas move-me também jovens e meninas pelo mundo. Aquilo que nós vemos a acontecer no Afeganistão, aquilo que vemos a acontecer no Irão, são situações, a forma como aquelas jovens meninas e mulheres são vistas, que é reduzidas a gado, se for preciso, para mim é uma ideia intolerável. É insuportável para mim pensar que isto existe no mundo. E portanto, eu acho que desde pequenina que fui desenvolvendo esta sensibilidade. Eva, se tivesses que escolher uma função, um cargo, uma nomeação para daqui a 10 anos, o que é que escolhias? Tinhas que escolher, não podes dizer que vou vendo com o partido e com aquilo que vai surgindo. Não quero essa conversa. Imagina, eu não quero nada ser aborrecida na resposta que te vou dar, contudo. Com certeza que já imaginaste algumas coisas. Todos não, mas imaginamos. sabes, por acaso é mesmo difícil para mim de responder, porque eu nem sei se daqui a 10 anos vou estar a fazer política. Eu acho que há um bocado esta ideia de que as pessoas, quando começam a fazer política, que a política é uma carreira. E eu tenho tentado mesmo desconstruir imenso isso. Imensos miúdos me perguntam isso. E eu tento desconstruir porque eu, por exemplo, como advogada, eu sentia que também impactava muito a vida das pessoas. A razão pela qual eu quis ser advogada e gosto de fazer política é muito parecida. Ou seja, há uma Mas se tivesse que escolher a política, o que é que escolherias? Honestamente, onde é que tu achas que conseguirias fazer mais diferença? É que eu não sei mesmo. Não fazes planos a 5 anos, a 10 anos, não pensas assim, imagina, a resposta, aquela pessoa tem aquela função, gostava de ter aquela função que aquela pessoa tem. Eu costumo dizer que construo relações de verdade. E portanto, construo relações de verdade com os meus amigos, com o meu namorado, com a minha família, também com quem me entrevista e também com as pessoas que me ouvem quando eu dou entrevistas ou quando estou em podcasts. E portanto, honestamente,
a resposta mais sincera e franca que te posso dar é que não pensei mesmo sobre isso. Não sei se vou estar a fazer política daqui a 10 anos ou se vou estar de volta à minha atividade profissional, a ser advogada e a querer. Porque também é uma grande vocação minha mesmo. Ou seja, eu era muito feliz a ser advogada e tenho até saudades. Portanto, eu não sei mesmo se vou estar na vida política, se vou estar na advocacia. Posso dizer que, sei lá, gosto muito dos temas europeus, portanto, podia ver-me, se quiseres que eu penso noutras coisas onde me podia ver sem ser como deputada, sei lá, gosto do trabalho que os eurodeputados fazem, gosto de os acompanhar, acho que fazem um trabalho importante também na dimensão europeia. O meu mestrado foi sobre a integração europeia, sobre o direito europeu, portanto, nesse aspecto há ali temáticas que eu gosto e que gosto de acompanhar. Sei lá, do ponto de vista executivo, é que eu só consigo pensar em, ok, nas áreas, tendo em conta as áreas que eu gosto, consigo olhar para as áreas que eu gosto. Poderia estar. Mas é mesmo uma coisa que, sei lá, penso a justiça, que é uma área que eu gosto particularmente, porque é a minha área de formação também, mas eu tenho genuinamente dificuldade em pensar isso. E já agora, acho que a nossa geração tem um problema profundo com o futuro. Ou seja, eu acho que nós temos mesmo, e este foi um exercício que eu comecei a fazer de há uns anos para cá, porque eu, quando estava a estudar, era muito ansiosa, queria muito ser boa aluna, fazer as coisas bem, entrar no escritório onde sempre quis trabalhar. Portanto, punha uma pressão enorme sobre mim para ter tudo planeado. Isso é a coisa que eu aprendi quando de repente eu estava a acabar o meu estágio de ordem dos advogados. Eu até posso partilhar contigo, eu fiz o exame de ordem dos advogados, já estava no Parlamento. Portanto, eu nunca pensei ir para o Parlamento, nunca pensei mesmo, estava completamente fora dos meus planos ir para o Parlamento. Muito menos enquanto ainda estava a fazer o exame da ordem. Portanto, a lição deu uma lição. A lição que isso me deu foi que às vezes planear demais também não serve de muito, porque a vida troca-nos as voltas, porque as coisas mudam às vezes a uma rapidez. Tu mudas também? Que nós mudamos também, aquilo que nós queremos muda, e de alguma forma, eu, até para gerir as minhas próprias expectativas e a mim própria, a forma como sinto e estou no mundo, uma das coisas que eu tenho procurado fazer mais é, por um lado, estar a viver o momento, ou seja, aproveitar as coisas que vou fazendo e que vou conquistando e dar verdadeiramente o meu melhor e tentar ser o melhor que consigo naquilo que estou a fazer naquele momento. Porque quando nós nos perdemos a pensar no que é que vamos ser amanhã e o que é que ainda queremos fazer, muitas vezes perdemos e deixamos de aproveitar o momento e aquilo que já temos. E portanto eu tenho procurado fazer muito isso. E também já agora não nos autolimitarmos. Porque quando nós fazemos muito plano e muitos planos, e quando já estamos a jogar há 10 anos a pensar o que é que eu quero ser daqui a 10 anos, sem prejuízo, obviamente, de queremos sermos ambiciosas e de pensarmos o futuro e de irmos mais ou menos olhando para o que queremos e pensando o que queremos, acho que também nos condiciona estar demasiado presos a um plano. Então eu prefiro também pensar, vou respeitar a Eva daqui a 10 anos, pode querer outra coisa qualquer. Fica o pensamento. Obrigada. Desculpa se a minha resposta foi aborrecida. Foi não era isso ótimo. que eu respondesse. Obrigada, Eva Brás Pinho. Fica o pensamento para o dia e para a semana, porque nós voltamos na próxima semana com mais uma convidada ou um convidado. Até lá. Obrigada, gostei muito.